para finalizar essas questões de polêmica, a gente ir mais para o caminho de gestão, Bandeira, eu queria que você desse a sua opinião um pouco a respeito daquela questão do incêndio do Ninho do Urubu. Porque as matérias que foram saindo depois é que tinham algumas situações de vistorias vencidas, algumas multas que já tinham sido dadas. O problema aconteceu o incêndio em si foi na gestão do Landim, mas os problemas das multas, etc., já teriam sido feitos na sua gestão. O que você tem para falar mais especificamente daquele problema todo lá? Bom, eu acho que quem quiser ter uma ideia clara do que aconteceu no Ninho do Urubu deve ler o processo. O processo é público. Tá? Só que agora passaram 3 anos, né, já não é mais notícia, então as pessoas não se preocupam muito em ler o processo. Né, tem lá, inclusive, né, eu falo isso porque até hoje eu figuro como réu naquela coisa, o que é um absurdo. Né, mas existe lá um parecer da maior autoridade em direito penal do Brasil, né, desmontando as acusações que fazem contra mim. Né. Então, no caso daquela instalação que pegou fogo, não tinha nenhuma autorização vencida, não tinha absolutamente nada. Tá? O que se alegou é que o centro de treinamento como um todo estaria interditado pela prefeitura desde 2017, desde outubro de 2017. Né, e o incêndio aconteceu 1 ano e meio depois, né, o que também é um absurdo, né, porque acharam lá um auto de infração, né, um auto de interdição, e aí isso não poderia estar sendo utilizado desde 2017. O que é um absurdo, porque a imprensa toda acompanhou os treinos do Flamengo de 2017 até 2019 lá, ia lá todo dia, viu? Não tem nada interditado, né? Teria sido interditado pela prefeitura. Né? Aí o Flamengo inaugura o novo centro de treinamento, convida o prefeito e ele manda um representante. Se ele tinha interditado, né? Como é que ele vai mandar um representante numa instalação que ele interditou? Né? Então isso tudo é muito mal contado. Né, eu acho que quem se dispuser a ler o processo, né, vai ver que muitas daquelas coisas que se colocou na época sobre emoção estão absolutamente superadas. Agora, o que fica, e isso ninguém vai apagar para sempre, é uma tristeza enorme, né, de você ter perdido 10 crianças naquela situação. Né, isso daí supera qualquer coisa que se fale no processo, né? A tristeza das famílias, a tristeza do próprio clube, a minha tristeza, porque eu conhecia boa parte daqueles garotos lá, né? Ainda meses antes eu estava colocando medalha no pescoço deles. Né? Esse tipo de tristeza foi a maior tragédia da história do Flamengo, né? E isso ninguém vai apagar. Então, para mim, né, vai sempre ficar essa profunda tristeza. Agora, detalhes de processo e tal, eu tenho certeza que um dia, né, a justiça vai prevalecer e tudo vai ser contado direitinho como tem que ser. Já não foi na sua gestão, mas você acha que o Flamengo... Não foi na minha gestão, foi 40 dias, 39 dias depois de eu já ter saído do clube. Então, a atual gestão que foi quem respondeu aos processos na questão de indenizações, etc. Você acha que o Flamengo fez um papel correto na forma como o Flamengo indenizou as famílias? A postura do Flamengo com relação ao caso, o senhor teria tomado postura diferente ou você teria feito a mesma coisa? Não, olha, isso não tem nada a ver com o processo também, né? Mas como rubro-negro, eu entendo que o Flamengo não cuidou devidamente da sua imagem nesse caso. O Flamengo teve a oportunidade de fazer um acordo com interveniência da Defensoria Pública e do Ministério Público. Talvez tivesse saído um pouco mais caro, mas a diferença não compensa o dano de imagem que o Flamengo teve de lá para cá. Eu teria agido de outra maneira, mas... eu não estava mais lá, né? A responsabilidade para lidar com essa questão é da atual diretoria. Uma coisa que revoltou muito a opinião pública na época, porque era assim, o Flamengo, eu entendi o ponto de vista do senhor, como rubro-negro. O Flamengo estava comprando muitos jogadores, fazendo muitos investimentos em atletas, fazendo investimento no futebol e brigando às vezes por uma indenização aqui, acolá, e foi o que foi muito cobrado na mídia. Pô, vocês estão gastando muito dinheiro com o atleta, mas estão pinchinchando, brigando aqui ou acolá para acertar a questão das indenizações. Isso foi uma coisa que, na minha opinião, acho que arranhou demais a imagem do Flamengo ali. E o seu posicionamento como rubro-negro foi nesse sentido? Imagem tem preço.
né? Ainda que nós estamos falando de uma grande tragédia, estamos falando de dor das famílias e tal, a imagem de um clube, de uma instituição, seja qual for, tem preço, né? E ela tem que ser preservada, ela tem que ser, vamos dizer, bem gerida, e nesse caso eu não acho que a do Flamengo tenha sido. E uma coisa que é complicada, acho que isso aí é difícil falar em valores também, porque acho que quanto que vale uma vida, é impossível a gente conseguir mensurar, mas eu concordo, eu acho que a postura da atual diretoria Eu não quero foi entrar ruim. nesses detalhes dos Sim, valores, se vale tanto, se vale, né, aquilo, né, porque eu não estava lá, não conheço os detalhes, né, mas eu entendo, eu soube, né, que isso foi noticiado, que havia uma iniciativa de se fazer um acordo coletivo através da Defensoria, do Ministério Público, e talvez tenha sido a melhor saída na época, ainda, né, que isso viesse a custar um pouco mais caro.